colegas que estavam nos donos da Bola Rádio. Isso. Né, Caliel? A respeito dessa ida do Bright, foi para Espanha, né? Na verdade, ele foi para a Europa, o Grêmio não especificou. Boa tarde, Benfica, para ti, a todos os amigos. O Grêmio ontem, inclusive, soltou o comunicado no site oficial, comunicando essa situação, que o Bright White ele não vai fazer todo o processo na Europa, né? Ele fica uma semana na Europa, fazendo parte do tratamento, depois retorna a Porto Alegre para dar sequência na estrutura do Grêmio. Lembrando, é uma lesão de grau 2 e o Grêmio projeta de 3. Isso é uma projeção otimista. 3 semanas ou 4 semanas até de desfalque do Bright White. O Grêmio, eu até falei com algumas pessoas, o Grêmio trata com total normalidade esta situação, porque ele vai para a Europa, mas ficará também em contato constante com os integrantes do departamento médico, como aconteceu ano passado com o Diego Costa. O Diego Costa, ele foi, também o Grêmio passou todo o processo através do seu departamento de Ciência, Saúde e Performance, e não foi só o Diego Costa, vou trazer outro exemplo aqui também, o Felipe Carbajo. Quando foi pro Uruguai, também ele fez o mesmo processo. É uma rotina, portanto, é uma rotina, né? O Soares chegou a ir? O Soares, ele cogitou ir à Espanha, mas não foi, né? Exatamente. Daí fez todo o processo ali do joelho, né, que ele tinha. Mas o Grêmio trata com normalidade essa situação, porque dentro da estrutura do Grêmio vai fazer todo o acompanhamento lá. Não vai, ele vai para a Europa e acaba a comunicação, não. É constante, até porque é um jogador muito importante, né, Benfica? Um líder técnico. Nossa. E também uma voz muito ativa no vestiário. Não, o que me chamou a atenção é o fato de que, normalmente, lesões musculares, elas não exigem assim que o cara vá buscar um especialista, né? Sim. Da Europa. Às vezes o cara vai para fazer uma cirurgia, confia mais nos médicos que trabalharam com ele antes do que propriamente os médicos que estão, nesse momento, lhe prestando atendimento. Agora, como é que se recupera, Calvin Corrêa? Você que é um atleta, como é que se recupera uma lesão muscular? Atleta aposentado, né, Benfica? Mas sempre atleta, né? Aposentado, mas... De fato, talvez até o Bright White tenha visto os antigos companheiros, ou alguns que passaram recentemente pelo Grêmio tendo esta situação, e aí também foi, né, tentar, bom, se eles puderam, por que eu não posso? É que o Carbajo, vamos detalhar caso a caso, o Carbajo eram dores pubianas. Isso, ele passou por cirurgia. Passou por cirurgia. Aí é que tá, tem uma diferença no final de grande, 2023, né? Só que é uma cirurgia e depois ele voltou meses depois. Né? Até me recordo... O do Diego Costa foi muscular, não foi? Foi, grau 3 daí. Mas foi muscular. Foi muscular. Muscular, aí temos uma semelhança. Mas eu tô contigo, Benfica. Uma diferença muito grande entre, por exemplo, os casos de Diego Costa e Carbajo. O Diego Costa também é uma questão muscular, uma lesão na coxa, mas era grau 3. O Bright White, ele tem uma lesão, de certa forma, simples, não tão grave, vamos dizer. Não tão grave quanto o Diego Costa. O Carbajo é aquele problema no pubis que muitos jogadores nunca mais conseguem ser os mesmos depois dessa lesão no pubis. É caso de muitos jogadores, a gente fala muito do Ganso, por exemplo, mas é aquilo. Na maioria das vezes, essas viagens para a Europa são lesões no joelho, lesões no tornozelo, lesões que na maioria das vezes demandam uma cirurgia. Eu entendo a vontade do jogador em trabalhar com médicos de confiança que podem ser superiores aos do Grêmio, eu não quero entrar nesse mérito, mas não é uma lesão que demanda essa situação, que coloca o jogador a ponto de ter que viajar e gerar um desconforto, porque obviamente gerou um desconforto. Porque é pelo menos um dia a menos de tratamento, né, Alexandre Pretzel? 2, né? O dia da viagem e o dia do retorno. Sim. Boa tarde, senhores. Aí, eu não vejo nenhum problema. Aliás, hoje com a composição do programa, Benfica, podia colocar aquele cartaz na porta, né? Deixe os seus egos lá fora, que eu acho que seria interessante hoje. Hoje tá complicado. Com a composição do apito final. Tá complicada a coisa hoje. Mas não sei se tu concorda. Vamos no sacrifício, né? Nos defendendo aí, nos defendendo dos golpes. Agora, sobre essa viagem dele... assim como eu já defendi a arbitragem estrangeira no Rio Grande do Sul, isso não significa que a arbitragem gaúcha seja ruim. Eu também acho normal ele viajar para a Europa com médico de confiança. Não significa que os médicos do Grêmio sejam ruins. Acho que é o clube que tem que determinar isso aí, viu, Benfica? Em acordo com o jogador. Sim, e foi o que aconteceu, né? Sim. Foi tudo um processo em conjunto, né? Não foi unilateral partindo só do jogador. Mas eu falo sobre isso porque eu entendo a vontade do jogador e é compreensível, mas abre margem. Abre margem para narrativas onde ele possa ter alguma certa desconfiança, porque não é uma... Não, tudo bem, é uma lesão grau 2. Uma lesão grau 2 não é uma lesão tão simples.
Mas não é uma lesão que demanda um tempo tão grande de recuperação, então abre margem para uma narrativa onde o jogador tem uma certa desconfiança com o departamento médico, levando em conta a gravidade dessa lesão. E para mim isso não era necessário. A margem seria aberta se ele não tivesse autorização. Por que os outros tiveram e ele não? Por conta da gravidade de cada lesão. O Diego Costa teve uma lesão grau 3, tu falou na época, grau 3C. Sim. Eu tenho essa recordação. O Carbajo é uma lesão no pubis, que é muito complicado. O Suárez é uma lesão crônica no joelho. Então, assim, tem diferença. Cada lesão tem a sua gravidade e a do Bright White está distante dessas outras três. Mas aqui eu posso ser interpretado. Só dizendo que eu estou colocando esse assunto porque eu vi muita estranheza nas redes sociais. Muita gente entendendo, mas por que o cara não confia nos médicos do Grêmio? Está abandonando o barco logo agora que o Grêmio precisa? Não. Que aí, obviamente, trata-se de um exagero, né? Mas, enfim, houve uma reação negativa de parte da torcida. Claro. E tem um ponto, Benfica, talvez eu seja interpretado como aquele cara que vai passar o pano pro Grêmio. Mas eu vou Você dizer... tá mudado, hein? Baixa, Benfica. Tá passando muito pano ultimamente. Será mais aguerrido nas críticas. Eu acho que foi ele que escondeu o paninho aqui do estúdio. Porque a gente ia ficar jogando muito nele. Mas essa narrativa que até o Mal citou, e eu vi nas redes sociais, desta suposta desconfiança aos médicos do Grêmio, o departamento médico do Grêmio melhorou bastante. E daí não é uma opinião. É baseado em fatos. Porque me recordo que sim, tinha aquela brincadeira que o departamento médico era o calabouço, que o jogador ia e não voltava mais. Mas daí eu vou pegar outros exemplos. Um Diego Costa voltou antes do previsto. Uma lesão grau 3C, que é a pior de todas. O Soteldo, também a mesma situação. E também eu tenho como embasamento fatos, porque tive acesso ainda no ano passado a um levantamento que o departamento médico fez com todas as lesões, porque em todo semestre o departamento médico faz um levantamento e passa ao presidente Alberto Guerra. E é um relatório bem completo, de mais de 10 páginas, por exemplo. Então, nesse sentido, o Grêmio melhorou bastante. Isso, sim, teve a profissionalização tão prometida na estrutura do Grêmio. Para mim é uma narrativa essa de que ele não confia nos médicos do Grêmio, porque as últimas lesões graves, e não é o caso do Bright White, mas estou pegando essa para opinar, demonstram que o Grêmio fez um trabalho de recuperação antes mesmo do previsto. Né? E com todo cuidado. Para mim também está resolvida essa situação, só coloquei aqui porque estava na pauta, inclusive a nossa enquete, né? E evidentemente que a gente tinha que aprofundar, mas também não há qualquer problema. E qual é a previsão da volta dele? De 3 a 4 semanas a partir do domingo do Clássico Grenal. Essa é a projeção, tá? Em 3 semanas, até tô pegando aqui o calendário do Grêmio, já são 2 semanas e meia. A partir do Clássico, já temos... São de 3 a 4 semanas, considerando... Vamos considerar... Mais pessimista, 4 semanas. Qual foi o dia do Grenal? Foi no outro domingo. Foi dia 16. Outro domingo já. 16. Então, já teve uma semana e meia. Então a gente pode dizer que pelo menos 3 jogos ele perde. Que é o Atlético Mineiro, o Sportivo Luquenho e o Ceará. Projetando as 4 semanas, daí ele vai perder outros 2 jogos contra o Atlético Grau, segunda rodada da Sul-Americana, e diante do Flamengo. Pode ser que retorne no dia 16 daí contra o Mirassol. E Benfica, eu não quero trazer aqui com convicção que ele não confia no departamento médico do Grêmio. O que eu trouxe, o componente que eu trouxe é que ele abre margem para a construção dessa narrativa, e é mais um desconforto que o Grêmio não precisava passar, sabe? Tudo bem, se o Grêmio acaba vetando o jogador, cria um desconforto interno, tudo bem, a gente pode debater o que compensa mais no fim das contas, mas é uma situação que aconteceu, é um desconforto que foi bastante debatido na última segunda-feira, que é se o Bright White confia ou não no departamento médico do Grêmio. Isso o clube não precisava, mas agora o Grêmio tá muito bem servido. O Grêmio hoje, sem o Bright White, ele vai dar para um jogador que é o Arezzo a oportunidade que todo mundo sempre pediu. É um cara que conseguiu se desenvolver minimamente bem com os poucos minutos que teve até hoje, fez gols, bons gols até agora, gols de certa forma que não são tão fáceis de fazer, então é um cara que já mostrou suas boas virtudes e agora vai ter uma sequência importante como titular, então eu não vejo isso sendo um ambiente tão pesado pro Grêmio com a ausência do Bright White. Eu vejo Pretzel, já te passo um ambiente pesado com a ausência dele, porque o Arezzo, você acabou destacando, ele ainda tem que provar, né? Sim. E o Grêmio tem o reserva, o André Henrique, agora que estava
pelo jeito, meio que descartado. Agora volta em caráter emergencial. Eu vejo como um problema, sim. Fala, Pretzel. Tem uma sugestão de enquete, posso? Claro. O que tu acha? Posso dar a sugestão? Vamos ver, o Boff é que vai te dizer aí. É o nosso diretor de enquete. Pode falar, D'Alessandro. Ó, aprovou. Vamos lá, Boff. D'Alessandro vai apanhar no Grenal do primeiro turno do Campeonato Brasileiro na Arena? Eu acho que é uma boa enquete. Aliás, cara, eu achei que tinha terminado já essa confusão toda do Gauchão, cara. Clássico voltou, Grenal. né? Não terminou ainda. Eu acho que... O Guto agora- Peixoto é agora- candidato à presidência? Não, né? Não. Até ontem eu tava falando com uma pessoa. Claro que não tá definido totalmente, porque tem muitos meses ainda até a eleição, né? Mas o nome que começa a ganhar corpo como sendo candidato da situação é do Luciano Feldens, O que estava lá com o Renato, tomando um chopinho. evidentemente. Um bom cabo eleitoral, Renato, né? Ajuda, né? Tudo sempre termina nele.